Bom, ainda falamos sobre o tempo, mas o tempo nos Estados Unidos, porque os moradores da Flórida estão se preparando para a chegada do furacão Ian. E o nosso correspondente Tiago Américo, que desde ontem vem falando sobre a chegada desse furacão aos Estados Unidos, o que deve acontecer, Tiago? Quais são as previsões, as projeções por aí? Olá, Tiago, bom dia para você e para toda a audiência da Jovem Pan, bom dia também para a Adriana, para todos que nos ouvem, nos assistem. A situação aqui nos Estados Unidos é de emergência, pelo menos dada pelas autoridades norte-americanas, devido à proximidade do furacão Ian, que vem se aproximando da costa oeste dos Estados Unidos. Ventos, tempestades já estão sendo sentidas, principalmente na cidade de Tampa. Para vocês de casa terem uma ideia, um fenômeno como esse, um furacão como esse, não atinge Tampa desde 1921, ou seja, é uma região que não está preparada para os furacões. Mesmo assim, as autoridades da Flórida, cerca de 2.500 moradores, receberam informações via celular, pela televisão, pelos principais veículos de comunicação para se deslocarem dessas regiões. Tampa, hoje à noite, provavelmente deve receber o furacão, que já está na categoria 4, com ventos que ultrapassam os 220 quilômetros por hora. A gente está vendo imagens aí da população ali de Tampa já se precavendo, colocando madeiras nas portas e janelas, também colocando sacos de areia. Há também uma mobilização muito grande desde o início da semana dos postos de combustíveis para que a população comece a abastecer esses carros para evacuar essa área para pontos mais altos ali. Ondas, para você ter uma ideia, de 5 metros de altura estão sendo aguardados em Tampa. Tampa, que é uma cidade que tem cerca de 400 mil habitantes. Muitos brasileiros vivem em Tampa, muitos brasileiros optam por Tampa porque tem uma comunidade brasileira muito forte em Tampa, mas também os americanos preferem, principalmente os aposentados, irem para lá por conta de ser um lugar deslumbrante, com diversos hotéis, resorts, e por ser uma região mais barata para se viver aqui nos Estados Unidos. Por isso, muitos aposentados migram para lá no final da vida para viver melhor, para ter uma capacidade de vida melhor. E esses idosos estavam entrando ontem em ônibus escolares, aqueles ônibus icônicos aqui dos Estados Unidos, porque não tem carro, porque tem problemas de mobilidade, sendo atendidos pelo governo americano para se deslocarem para outras regiões. Então a expectativa é de que o furacão Ian, que, repito, está na categoria 4, chegue hoje à noite em Tampa, importante cidade americana, e depois provavelmente se desloque para Orlando, que fica mais para o interior dos Estados Unidos, onde tem os icônicos parques da Disney, da Universal, e que também muitos brasileiros vivem por lá. Aliás, o aeroporto internacional de Orlando, a partir das 10h30 da manhã, horário local de Orlando, vai ficar fechado para voos internacionais e voos domésticos. Isso vai acontecer, se tudo ocorrer bem, até a próxima sexta-feira. Após apenas voos de emergência podem pousar no aeroporto internacional de Orlando. Tiago. Muita preocupação. E a passagem desse furacão por Cuba, Tiago? O que aconteceu por lá? Muitos estragos ou não? O furacão Ian, Tiago, ele vem de Cuba, ele fez uma espécie de C ali no Golfo do México, chegando até a costa dos Estados Unidos, mas ele passou ontem por Cuba, trazendo muita destruição. Pelo menos 11 milhões de cubanos estão até neste momento sem energia elétrica, estão à base de luz de velas neste momento, porque o furacão causou muitos estragos ali na região, uma região mais pobre, no extremo oeste ali de Cuba. Os moradores continuam sem abastecimento de água em algumas regiões, há pontos de inundação e muitos estragos. Felizmente, ninguém ficou gravemente ferido pela passagem do furacão Ian, e não há registros de mortos até o exato momento, dados aí esses dados pelo governo de Cuba. Tiago.